Bom, agora vamos continuar a roupa do coelhinho. Nós já fizemos a jardineira e agora vamos fazer a blusinha. Vamos pegar aqui a blusinha. Tá vendo aqui essa parte da golinha? Colocar ela toda pra dentro. Bem na risquinha, a gente vai virar essa pontinha pra dentro. E vamos estar passando a cola de tecido, tá? Chama cola pano essa cola que eu tô usando. E aí eu vou passar ali, porque como é uma beiradinha bem pequenininha, eu preferi passar a cola. E como não é uma roupa que vai ser lavada, né? Mesmo porque essa cola pano ela segura mesmo na lavagem, mas no nosso caso aqui ela vai ajudar. Aí a gente vai passar a colinha e prender, fazendo a voltinha. Eu vou botar o grampinho aqui para poder ajudar enquanto a cola seca, né? Porque a cola demora um pouquinho para secar. Aí a gente passa a cola virando essa golinha pro acabamento, né? Pra dentro. No da menininha não precisou porque tinha o acabamento. Como o dele vai ficar assim, esse já é o acabamento. Então precisa ficar bem feitinho. Aí a gente vai colar, passar a cola assim e deixar secar, né? Eu vou ali só dar uma apertadinha, botando o grampinho para poder segurar enquanto a cola seca. Aí eu botei vários assim, ó, para não ter o perigo de algum pedacinho ficar solto. Enquanto ele vai secando, nós vamos fazendo as outras partes. Vamos pegar aqui a manguinha. Nós vamos fazer o quê? Lembra que a gente dobrou só um ladinho da manga? A gente fez o risco e aí a gente dobrou o ladinho. Então, a gente agora vai passar a costurinha para fazer o acabamento dessa manguinha. Essa partezinha que a gente dobrou, nós agora vamos pegar e fazer a costura na máquina, né? Para poder dar o acabamento. E aí eu vou fazer daquele mesmo jeito que a gente fez com a roupinha, com a jardineirinha. Eu vou colocar rentezinho ali no pezinho da máquina e vou jogar a agulha toda pro lado direito, o máximo que ela for. E aí retrocesso e passa a costurinha na manguinha para fazer esse acabamento. No final também o retrocesso e vamos tirar a manguinha aqui da máquina. Vou mostrar para vocês aqui como que ficou. Cortar aqui as linhas, tá vendo? Aí ficou desse jeito, só uma parte costurada. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos pegar essa partezinha, vamos virar ela, tá? Avesso, colocar do lado avesso, dobrar certinho, voltar a máquina pro ponto normal e a gente vai costurar onde a gente deixou aquela margem de costura. A gente vai costurar essa lateralzinha aqui e essa outra parte de baixo. Tá vendo? A gente vai costurar embaixo e em cima pra fechar. E aqui é só colocar na máquina. Retrocesso sempre, tá? Pra evitar de descosturar. Aí vira aqui. Faz a lateralzinha. Dá o retrocesso. E a nossa manguinha já está prontinha. Aí a gente agora vai fazer o quê? Vou virar, tá? Essa partezinha, dar uma refilada, claro, para poder ficar mais fininho, sempre com cuidado para não cortar muito perto da costura. E aí a gente vira essa manguinha, que ela vai encaixar no bracinho dele, tá? Desse jeitinho. Aí vocês vão ver certinho na hora que for montar. Mas é exatamente assim que vai ficar a nossa manguinha, tá? Ó, não esquece de fazer sempre essa esticadinha na costura para poder ficar mais bonitinho. E aí ficou assim a manguinha. E vamos fazer a mesma coisa na outra manguinha. Costura a partezinha de baixo para fazer o acabamento, vira do avesso, costura os dois ladinhos, corta o excesso, vira e está prontinha a nossa manguinha. Então, nós já temos as duas manguinhas prontas para nossa camiseta. Agora, nós vamos voltar com aquela partezinha, lembra que a gente no começo do vídeo colocou para colar? Agora já deu tempinho de colar. E nós vamos fazer o quê? Vamos passar uma costurinha nessa parte, fazendo essa voltinha.
A gente colou para facilitar essa hora da costura, né? Aí eu vou pegar aqui e vou passar uma costura. Aqui vocês têm que ir bem devagarzinho. Eu vou jogar tudo pro cantinho para ficar bem na beiradinha. E a gente vai passando, ó. Vai passando, virando. É só ir devagar, com cuidado, que dá certo, né? Vamos fazer todo o contorno da golinha para poder dar um acabamento mais bonitinho. Poderia ficar só colado? Poderia, mas eu achei que passando a costura dá um charme a mais na roupinha, né? Faz um detalhe a mais, fica uma peça mais trabalhada, mais bonita. Mas se vocês não quiserem fazer essa parte, quiserem só passar a cola, também não tem problema. Aí é opcional, mas na minha opinião, eu acho que fica mais bonitinho dessa forma. Então eu resolvi fazer assim, mas tem a outra opção também. E aqui, vamos cortar aqui a linha. E eu vou mostrar aqui pra vocês a costurinha, como que ficou. Ó, tá vendo? Atrás fica assim. E na frente, opa, fica aqui o acabamentozinho, tá? Da gola. E agora, essa é a parte da frente. O que que nós vamos fazer? A gente vai pegar o bolsinho. Lembra aquele bolsinho que a gente cortou com o pano dobrado? Então, a gente vai pegar ele aqui, ó. E vamos fazer o quê? Vamos fazer a costurinha com ele pelo avesso, tá? A gente vai virar ele pelo avesso e vai costurar ali em cima, dando a voltinha e deixando uma pontinha pra gente abrir na lateral, tá? Ele não vai costurar todo, tem que deixar essa beiradinha, ó. Costurei ali assim e deixei ali, ó, desse ladinho. Como eu achei melhor deixar do lado, pra fazer um acabamento melhor. Aí eu refilei a peça. E agora a gente vai virar. Novamente vai dar um trabalhinho, por ser uma pecinha pequena, pra virar e não está como vira costura. Mas, como eu mostrei pra vocês antes, eu uso essa pinça. Aí eu pego e vou virando devagarzinho. Dá um pouquinho de trabalho, demora um pouquinho mais, tá certo. Com vira costura eu acredito que ficaria mais fácil, mas vamos fazer do jeito que a gente pode nesse momento. Aí, ó, quando você terminar de virar, você pega aqui a beiradinha onde você ficou a parte aberta que você virou, e aí você vai colocar ela pra dentro, tá? Vai ajeitando ali com cuidado e colocando ela pra dentro pra ficar certinho, como se ela tivesse costurada, tá? Aí é só ir ajeitando, um pouquinho, nessa hora aí, um pouquinho de paciência, porque é um pouquinho chatinho de botar ele pra dentro, por ser bem pequenininho, mas é super fácil, viu? Foi rápido. É só ter um pouquinho de paciência. Você vai enfiando ali, ó. Tá vendo? Enfia na beiradinha, porque fica uma beiradinha bem pequenininha. Você vai enfiando a beiradinha e deixa como se ela tivesse pra dentro mesmo para poder fechar, como se fosse já tivesse tudo costurado. Vai ficar do mesmo tamanho da outra, assim, né? A costura vai ficar como se tivesse todo costurado. Aí vai ficar desse jeito, ó. Aí aqui eu peguei um pouquinho de cola para poder ajudar na fixação. Dei uma apertada com o paninho para evitar dessa cola escapar, né? E melar a mão ali que ia atrapalhar na linha de costura. Mas aí você fecha, ó. Depois de passar a cola, você vai lá de novo e dá uma ajeitadinha. Aqui ele entrou um pouquinho e eu puxei para fora para poder ficar. Aí coloca ali o grampinho para dar uma segurada. E nós vamos fazer o quê? Aqui nós vamos ter que colocar o bolsinho primeiro. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Essa partezinha de baixo ali onde eu marquei vai ficar para fazer o acabamentozinho da blusa, mas aí a gente tem que colocar primeiro o bolsinho. Então ali nem deu tempo do bolsinho secar muito bem, mas não vai atrapalhar em nada não, porque depois ele seca. A gente vai colocar o bolsinho no meio desse risco. Ali vocês viram que eu coloquei dentro da calça para ver a altura que ia ficar, para não ficar muito baixo nem muito alto. Aí ali, ó, deu 1 centímetrozinho. Aí eu marquei dessa linha que tá ali, ó, tá vendo? Aí você marca pra cima 1 centímetrozinho, porque aquela parte vai ficar pra dentro da calça. Aí você marca 1 centímetrozinho
e vem com o bolsinho. Vocês viram que eu dobrei ali o bolsinho no meio, pra ele ficar bem certinho, e a gente vai colocar ele ali, ó, bem onde tá essa linha da costura. Mediu ali 1 centímetro, coloca o bolsinho bem na linha do meio, e aí ele vai ficar preso. E aí vai ficar o bolso do nosso coelhinho, da roupinha da camisetinha, né? Aí a gente faz o quê? A gente vai pegar e levar pra costura, tá? Aqui eu coloquei um alfinete, mas na verdade esse alfinete aqui nem é muito bom de colocar, mas pra vocês visualizarem, tá vendo? Porque eu vou costurar só a meia-lua, tá? A parte de cima vai ficar sem costurar. E coloquei assim, só pra vocês verem mesmo, porque o alfinete vai acabar que atrapalha. Então, coloquei só pra poder vocês verem aonde que ia ser a costura. Aí a gente vem aqui e vai costurar. Novamente a gente coloca toda a agulha pra direita e vai passando a costurinha devagarzinho e vai fazendo a voltinha, tá? Confesso pra vocês que foi a primeira vez que eu fiz um bolsinho tão pequeno, mas ficou bonitinho. E aí costurei só a meia-lua, tá, gente? A parte de cima não costura, que é pro bolso ficar aberto. Aí vai ficar assim, ó, tá vendo? Abertinho aí o bolso. Depois a gente vai colocar uma coisinha ali dentro desse bolsinho. E vamos pegar a parte da frente, colocar a parte de trás, direito com direito. Segurar, né, assim, ó, bem firmezinho. Vamos botar os grampinhos para poder ficar certinho na hora da costura. E aí é só costurar fechando, né? Lembrando sempre que a parte de baixo fica aberta, tá? Eu tô fazendo assim porque tem muita gente que não sabe. E aí, às vezes, você fala, aí você vai costurar, e a pessoa fica um pouco na dúvida. Então, acho que mostrando assim, apesar do vídeo ficar mais longo, mas aí qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha costurado, consegue fazer. Aí você vai passar a costura só ali onde eu mostrei, ó. Não esquece, volta a máquina para a posição inicial, retrocesso no começo e final, passa a costurinha nele todo e termina aí. Deixando essa parte de baixo, ó, fazer a costura assim. E a parte de baixo vai ficar aberta. Vamos refilar a peça. Aqui eu dei uns piquezinhos para poder ficar melhor a voltinha, né? Porque como é bem redondinho. Aí a gente vira a nossa blusinha. Olha, gente, já tá... Eu achei esse bolso um charmezinho. Eu achei que ficou muito bonitinho esse bolsinho, gente. Tá assim, molhado, porque a cola ainda não secou. Mas depois que ela seca, não fica manchada, tá? Vai ficar transparentezinho. Então, aí a gente ajeita aqui a costurinha. Toda a costurinha. E nós temos aqui a nossa blusinha, né? A blusinha com o bolsinho. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos pegar aqui o chapéuzinho. Vamos passar a costura, ó. Deixar esse retrocesso ali, vai fazer toda a volta e parar ali, deixando essa partezinha de cima aberta pra gente virar. Aí é só ir passando a costura, fazendo os contorninhos, que vai dando as voltinhas, faz a costurinha. Com o tecido pelo avesso, né? E aí, o nosso chapéuzinho vai ficar muito fofo. Tirei os alfinetes, cortei as linhas. Ó, tá vendo? Toda costuradinha. E deixei essa partezinha aqui. Agora a gente vai dar uma recortada, ó. Pra poder refilar ele todinho, né? Aí eu fui passando ali a tesoura, cortando bem certinho. Pra tirar o excesso de tecido, pra na hora que virar o chapéu não ficar feio. Aí ficou desse jeito. A gente vai pegar a parte ali que ficou aberta, tá vendo? Essa partezinha aí que ficou aberta. E vamos virar. E de novo, né? Mais aquele trabalhinho, um pouquinho de paciência e dá tudo certo no final. Vamos, vira, vira e vai virando.
Que, gente, demora um pouquinho, porque é bem pequenininho, mas dá tudo certo no final. Aí pronto, vendo? Viramos a peça. O chapeuzinho tá pronto. Estiquei bem as costurinhas para ficar bem direitinho. Eu vou colocar essa partezinha ali pra dentro, igual a gente fez no bolsinho. Porque que é mais fácil, porque é maiorzinho. A gente coloca pra dentro e vamos passar o ferro nessa peça, tá? E depois vamos passar, eu vou aproveitar e passar o ferro em todas para tirar já as linhas de costura, de marca. E depois a gente vai montar aqui o chapeuzinho. Então vamos lá. Passei aqui o chapeuzinho. Esse eu preferi passar antes de fazer a costura de acabamento, tá? Depois a gente vai voltar com ele pra máquina. Mas assim ele fica mais certinho. Aí eu já aproveitei que tava com o ferro ligado e passei todas as outras partes. Que a gente já tira toda aquela marca de costura e já deixa tudo bem pronto, certinho para a hora que a gente for fazer a montagem. Aí a gente volta com o chapeuzinho para a máquina. Eu vou fazer o quê? Vou passar a costurinha de acabamento para ele ficar mais bonitinho. Então agora a gente fecha aquela partezinha que tinha ficado aberta. A gente vai fechar. Sempre lembrando, tá? Retrocesso, início e final. Vou colocar jogar de novo a agulha toda para a direita para ficar a costura bem na beiradinha, tá? Porque essa é uma costura só decorativa. Aí a gente vai contornando ali, passando toda a costura. Eu acho que assim fica mais bonitinho o chapeuzinho, mas se vocês quiserem só deixar do jeito que tava, é só fechar a parte de baixo e usar dessa forma também, não tem problema. É porque eu prefiro fazer essa costurinha em volta que eu acho que fica mais bem acabada a peça. E aí ficou desse jeito o chapeuzinho. Agora a gente tem que fazer a costurinha final ali para fechar esse chapéu. Então a gente vai primeiro pegar o nosso coelhinho, vou colocar o chapeuzinho na cabecinha dele, tá? Vou colocar ali para medir certinho onde eu vou fazer a costura, tá? Aí eu vou colocar aqui o chapéu na cabeça, ajeitar para ver a distância assim e vou colocar ali, tá vendo? Ó? Passo por baixo, o outro por baixo e a partezinha do meio por cima. E aí eu medi ali o tamanho que ficou bom, né? Pra ficar bem certinho. Pode fechar logo direto? Pode. Mas assim você garante que vai ficar bem direitinho. Porque às vezes tem um pouco mais de enchimento, um pouco menos. Aí dá uma diferençazinha. Mas eu prefiro fazer assim. Coloco ali na cabecinha dele, prendo com alfinetinho, né? E aí eu tiro. Vou prender ali com alfinete para não soltar. Aí eu tiro da cabecinha dele e volto com essa partezinha para a máquina. E aí eu vou fazer a costurinha ali dessa parte de trás. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou costurar embaixo. Tá vendo? Vou dar uma costurada aqui embaixo. Retrocesso início final. Costurei ali. E aí eu vou subir essa costura fazendo um quadradinho. Vou fazer como se fosse um quadradinho e depois fazer um X no meio, tá? Pra ficar... Dá um detalhe também no chapéu, né? Não ficar simplesmente só fechada. Dá um acabamentozinho mais bonitinho. Aí eu costurei assim, agora eu já posso tirar os alfinetes e vou passar a costurinha fazendo o quadradinho, assim, ó. Eu vou pegar ali, vendo? Fiz o quadradinho, depois eu fiz um xizinho com a linha e ficou assim, ó. Fechadinho, direitinho. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos pro próximo vídeo para fazer a montagem do nosso coelhinho. Finalmente ele vai ficar pronto. Então, bora lá pro próximo vídeo!